alguns comentários em relação à estrutura geral. Quando a gente for começar em spoiler, que é da metade para frente, a gente avisa aqui, né, Daniel e Rony, para o pessoal não perder a experiência. Porque aí o que você faz? Você para a live onde a gente avisar, assiste o filme e depois volta e vê. Aí você vai saber dos easter eggs, das coisas que são legais, você saber referências a outras coisas como a gente começou aqui. Então, bora. Rony, o que você achou disso que o Daniel falou? Sem dar detalhes, né, sem spoilers, o trailer é meio que um estelionato ali, porque o trailer mostra muitas imagens relacionadas a aliens, né, da abdução e etc. E aí muitas pessoas foram para o cinema achando que seria de fato 99% do filme falando de aliens e 1% falando das perseguições e tal. Uma coisa que eu achei muito repetitivo, e aparece nos trailers isso, é que tem muita cena de perseguição, né? É muito massivo, é muito repetitivo as cenas de perseguição. Não é algo comum nos filmes do Spielberg, né? Para quem tá acostumado, por exemplo, com Contatos Imediatos de Terceiro Grau, né? A própria série que ele foi produtor executivo, que é a Taken, que fala também de aliens, né? Ou Guerra dos Mundos e tal, que já é um pouco mais ação, mais focada justamente nos aliens em si. Isso deixa um pouco a desejar e desaponta um pouco, e tem em relação ao trailer. Uma coisa que dá para elogiar é a quantidade de marketing, né, que o Spielberg fez desse filme. O filme estava em todo lugar, todo mundo só falava disso. Tinha um marketing específico para cada país. Então, por exemplo, o Brasil teve um marketing específico, e isso atraiu, e o filme está dando 100 milhões, mais do que esperavam, né? Acho que preveram, o filme já deu 100 milhões de dólares na abertura. Lembrando que o filme gastou cerca de 200 milhões de dólares, 180 milhões de dólares aí. Então já estão na metade do caminho para pagar o filme, né? E aí tem uma questão também religiosa forte no filme, mas ao mesmo tempo rasa. Eu achei que iam dar mais profundidade nessa discussão religiosa. Vocês veem ali pelo trailer que o foco é justamente na religião católica, né? Achei que ia ter uma discussão maior até com outras religiões, etc., durante o filme. E isso decepcionou um pouco também, né? E depois a gente comenta mais profundamente em relação a essa discussão religiosa que aconteceu ali. Senti falta também de outros fenômenos serem abordados. Grande parte do que a gente conhece desse assunto o Spielberg deixou de lado. Talvez porque, se a gente olha esse filme, me parece muito, quando eu vejo ele, um filme que de fato é uma peça importante na revelação, é um filme para preparar talvez as pessoas, né? Se ele coloca muita informação ali que é negativa e que a gente vê no fenômeno, aquelas abduções horrorosas, que o pessoal quase é torturado, né, etc., que sofre abusos. Se colocasse muita coisa nesse sentido, acho que o pessoal ia ficar bem assustado e falar, pô, se a revelação é assim, talvez eu não queira essa revelação. E o filme, como eu falei, não é um filme para falar de aliens, o filme é para falar como é o drama humano em relação à revelação. Esse que é o foco do filme. Então o filme roda 90% nisso, nesse drama humano em relação à revelação de que não estamos sozinhos. E esse é um dos pontos que as pessoas podem ter ficado um pouco decepcionadas no cinema. Algumas aí, depois de eu falar nisso, algumas até dormiram, né? E depois a gente vai poder comentar um pouco sobre isso aí. Rony, você está falando com uma pessoa que aconteceu exatamente isso, cara. Ele tá dando indireta, hein? Tá dando indireta. Ele deu indireta, deu indireta. Aconteceu o seguinte, eu fui ontem às 11h30 no cinema, estava morrendo de sono e, segundo vocês, eu dormi na parte mais importante, então eu vou querer saber na parte final dos spoilers o que eu perdi nessa parte. Mas o que eu achei do que eu vi? Porque eu vi tudo isso daí que você falou, Rony e Daniel. Cara, sendo o filme do Spielberg, eu esperava algo muito mais magnífico, algo muito mais grandioso, um espetáculo visual, e o que a gente vê é um filme um pouco mais cru, né? Essa coisa da trabalhar muito em cima dos personagens, perseguição, e realmente a perseguição tem uma hora que enche o saco, cara, muita perseguição, muita coisa. Eu acho que isso ficou meio maçante e acabou chegou a um ponto do filme e você fala, tá, e quando vão tratar dos aliens? Quando vão tratar dessa questão? Aí você começa a já pensar, putz, não vai ser tão profundo quanto eu imaginei. Eu imaginei que ia ser uma coisa mais parecida com Contatos Imediatos do Terceiro Grau, como se aquele filme acabasse lá e a gente visse o depois do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o que aconteceu depois daquele primeiro contato com aquela nave e tudo mais. Ou então
no A Chegada, no filme A Chegada, que o filme todo é sobre essa questão de quem vai falar com os alienígenas, como a gente resolve a questão da linguagem, como que, quem são esses caras, por que eles apareceram, e não foi para essa linha. Eu acho que, claro, é uma opção do Spielberg, mas o trailer realmente engana a gente achando que é sobre os aliens, é sobre esse primeiro contato, sobre a revelação, e fica meio apressado, fica tudo pro final, que é a parte que eu acordei e que realmente falei, nossa, agora o filme ficou interessante, aí acaba o filme. Não é isso, o Daniel? Não, você teve essa experiência que você dormiu, né? Que você dormiu, quando você acordou, acabou o filme, né? Foi um pouco diferente. Mas é exatamente isso, Vilela. Eu tava até pensando aqui, você falou do filme A Chegada, e eu tava imaginando que acho que o Vilela gostou da Chegada porque os alienígenas se comunicam através de uma espécie de desenhos, né? Eles fazem alguns desenhos ali. Você que é dessa parte de desenho, isso deve ter te pego ali de jeito ali, deve ter te fisgado, né? Sabe qual é a referência que eles usaram? O Ouroboros, né? Da cobra que come o próprio rabo, né? Porque a linguagem dos alienígenas, ela não tinha começo, meio e fim. Eles se comunicavam de uma forma onde o tempo não existia, né? Tudo era constante, né? E os seres humanos não estão acostumados com essa coisa de o passado, o presente e o futuro não estarem demarcados dessa forma, né? E por isso que era um círculo fechado sempre, né? A linguagem deles. Eram vários círculos. Eles botaram a imagem. É sobre isso. Exatamente. Eram vários desses círculos, ela começa a estudar essas